Manhã Comunitária. Entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM, seja bem-vinda, doutora Márcia Balieiro. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Tudo bom contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá curtindo a chuvinha, o tempinho frio? Tu gosta desse tempinho assim? Olha, vou ser sincera, não gosto não. Também não gosto não, toca aqui, tamo junto. Não gosto de frio, não gosto de umidade, eu gosto de calor, pouca roupa e é muito mais divertido, né? Eu acho não também. Não gosto do frio, não. Mas vamos aí, né? Não adianta brigar com a natureza. Não, né? não, ela é necessária, né? Ela é necessária. A Márcia chegou aqui cheia de não sei se é expectativas, mas uma certa curiosidade, até porque tá aqui no rádio, acaba se tornando um desafio para quem nunca esteve, e acho que a gente pode começar falando disso daí, né? O medo faz parte da vida, doutora Márcia Balieiro. Eu acho que o medo, ele faz parte da vida, sim, né? O medo é necessário para colocar limites, vamos colocar assim, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, evoluir, né? A gente não pode tudo, a gente tem que ter limites nessa vida, então eu acho que o medo é complementar ao ser, né? Vamos dizer assim, você falou, né, da minha expectativa, eu acredito que tudo que a gente não esteja acostumado, ele gera algum medo, né? Ele gera uma expectativa, e justamente você enfrentar esses medos é que vai fazer você evoluir. Legal. E essa questão da evolução é uma atitude também? É uma coisa que você tem que aceitar, que você tem que decidir? Muita gente desiste, né? Da sua própria eu acho que é uma busca e é uma característica, né, de cada um. Tem pessoas que não sentem essa necessidade. Tem pessoas que, digamos assim, ela gosta mais de ficar dentro da zona de conforto dela. E eu gosto muito de dizer, dentro da linha que eu trabalho, que não existe nem certo nem errado, né? Cada um tem escolhas, porém eu acredito que todo indivíduo, de alguma maneira, vai evoluir, né? Você evolui como ser humano, você cresce, então, quando você é criança, você tem uma maneira de pensar, conforme você vai virando adolescente, jovem, adulto, você vai evoluindo, e aí vem os filhos. Em todas as áreas da vida você evolui, então evoluir não é necessariamente culturalmente, eu acredito que você evolui como ser humano. Legal, você estava falando aí das diferentes faixas etárias, das diferentes idades, das diferentes fases da vida. Eu conheço muitos santelenenses que procuram a sua ajuda, periodicamente ou ocasionalmente aí, por vários motivos. E ali na tua clínica, né, na Fisioterapias, você atende pessoas de tudo quanto é idade. Comenta um pouco pra gente dessas terapias que você tem trabalhado aqui em Santa Helena, ajudado o pessoal. Então, na clínica, na verdade, a Fisioterapias é uma clínica de saúde, né? Nós trabalhamos com várias terapias, tanto vamos dizer assim, emocional como físicas, mas falando da minha área, né, dessa parte emocional que a gente trabalha, eu gosto de dizer que antigamente os pais traziam os filhos, né, para serem tratados, e quando a gente começava a conversar, a gente via que muito dos problemas aconteciam dentro da casa, né? Muitas dificuldades de lidar, muita dificuldade no casal. Então a gente começou a mostrar para os pais que às vezes eram os filhos que vinham trazer eles, não os pais que vinham trazer os filhos, né? E essa é uma abordagem diferente de pensar, né? E realmente nós trabalhamos várias faixas etárias, né? Crianças, adolescentes, adultos e idosos. E para cada, vamos dizer, faixa etária, a gente tem uma maneira de abordagem. Então tem essa diferença também, né? Porque o ser humano ali, dependendo da idade, da faixa, ela tem que ser abordada, é uma outra comunicação, é uma outra estratégia, né? Sim, é outra estratégia, né? E para isso nós temos diferentes terapias. Então, na área, vamos dizer assim, da microfisioterapia, a microfisioterapia, deixa eu só fazer um parênteses, a microfisioterapia, que eu conheço muita gente que é tua cliente aí de microfisioterapia, faz periodicamente, né, quando vê ali que tá precisando, corre lá na Fisioterapias para fazer microfisioterapia. Muita gente começa ali a conhecer a tua clínica pela microfisioterapia, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, que a gente já tem uma gama grande de profissionais e
técnicas, né, acopladas à clínica. Então, eu não posso dizer que necessariamente elas vêm por esse motivo, mas a gente tem uma gama bem grande de clientes que hoje em dia, né, eu acho que assim, a partir do que a gente foi plantando ao longo dos anos, eu já trabalho com essa técnica há 15 anos, elas vão, então, procurando essa, vamos dizer assim, uma maneira mais natural, né, de viver e de se tratar. Legal. Né? Você estava falando sobre como funciona, né? Então, essas técnicas, elas olham, vamos dizer assim, para a origem do trauma, tá? Para a origem do conflito. Então, não importa se esse conflito seja uma doença, uma unha encravada, queda de cabelo, insônia, não importa necessariamente qual seja a queixa da pessoa. A gente consegue olhar através de cálculo de ciclos e técnicas específicas, porque eu utilizo várias técnicas dentro da terapia, da sessão, e dessa maneira a gente vai olhar qual é a origem. Então, essa origem, ela pode ser biológica, quando é sua mesmo, né? Então, você sofreu um acidente ou perdeu um familiar quando você tinha determinada idade, isso é seu. Mas isso também pode vir de outras gerações, né? Então, eu sempre digo assim, não é espiritual. Se o seu bisavô criou o seu pai dessa maneira, ele vai ter uma maneira de criar você. E tudo isso vem passando de geração a geração, às vezes um pouco mais leve, outras vezes cheia de traumas, e em determinado momento isso precisa ser visto. E às vezes isso vem através de um sintoma. Ah, entendi. Eclode no corpo para que você tenha, digamos assim, também a oportunidade de se curar, né? O corpo, ele fala, né? Sim, corpo e comportamentos, né? Vamos dizer assim que hoje em dia a gente tem muita ansiedade. Eu acredito que esse é um dos casos que as pessoas mais procuram a clínica, né? Ansiedade, síndrome do pânico, também agora desencadeada pela pandemia, né? Insônia. Claro que eu sempre acredito que existe corpo, mente e espírito totalmente integrado, né? Nós não estamos bem fisicamente quando a nossa cabeça não está bem. Nós não estamos bem emocionalmente se o nosso corpo tem alguma dor. Então, a gente funciona de uma maneira integral, né? E essas técnicas, elas vêm, vamos dizer assim, fazer a pessoa compreender o porquê, né? Quando às vezes a pessoa está fazendo a sessão e ela consegue compreender que em algum momento da vida dela ou de alguma geração aquilo foi importante, ela consegue ressignificar, ou seja, dar um novo significado. Eu gosto muito da expressão virar a página. Ela consegue andar para frente. Né? Então, revisitar, porque às vezes a gente também tem medo de revisitar as coisas, né? Você pensa assim, vou lá na microfisioterapia, ela vai fazer eu lembrar ou ter acesso à informação de que quando eu estava na barriga, tô chutando, né? Quando eu estava na barriga da mãe, não sei o que, e eu vou ter que lidar com essa situação. E esse lidar com a situação aí é necessário, né? Como hoje, agora nós vamos voltar lá para o começo da nossa conversa, né? Eu acho que a pessoa tem escolhas e cada um tem um momento, né? Tem pessoas que talvez nunca tenham coragem, mas eu tenho, assim, muitos pacientes que chegam lá e falam assim, que bom que eu vim, né? Que bom que eu tive a coragem, né? De conhecer, para que eu possa deixar isso para trás. Porque eu posso dizer assim, que muitas pessoas vivem em mágoas, sabe? Em mágoas de mãe, de pai, em dores emocionais que são muito mais simples de serem, não digo curadas, né? De serem ultrapassadas, de serem avaliadas quando você tem a ajuda de um profissional. Né? Eu sempre digo que terapia a gente não faz tomando chimarrão na área com o vizinho, porque o vizinho às vezes não tem aquela palavra para te dar, né? Ele vai dizer, é assim mesmo, você precisa ser forte. E a terapia não, ela vai fazer você dentro do seu limite olhar para aquilo. Por isso a gente utiliza várias técnicas dentro da sessão. Legal, vamos falar só citar um pouco dessas técnicas para o pessoal conhecer. Você que tem aí uma colinha aí com essa lista bem bonita de terapias. Conta pra gente um pouco, doutora Márcia. Você que está ouvindo a programação da Liberdade FM, você já foi também paciente aí, ou
paciente da doutora Márcia Balieiro, já esteve por lá. Eu já estive por lá, comentei com ela há uns 8, 7 anos atrás. A doutora Márcia me ajudou, fez aí microfisioterapia comigo. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também conhece ela. Doutora Márcia, comenta um pouco então das técnicas que você utiliza e também das outras terapias que tem lá para tratar o corpo, para tratar os traumas físicos. Conta pra gente um pouco. Então, eu digo assim, que a gente não cita o nome de todas as técnicas quando a pessoa vai procurar, né? Porque não tem necessidade, mas a gente utiliza várias técnicas para que cada ser se beneficie, né? Então a gente utiliza a microfisioterapia, a reprogramação biológica, o toque, o Psyche, a hipnose clínica, o biomagnetismo, os princípios da constelação familiar sistêmica, a barra de Axis, a terapia crânio-sacral. Então, assim, o coaching também, né? O coaching, ele faz, vamos dizer assim, a pessoa olhar para o agora. Então, a gente tem as técnicas que olham para esse passado, né? E às vezes a pessoa me manda um WhatsApp depois, eu entendi tudo que está relacionado ao meu pai, à minha mãe, mas o que eu faço agora, né? Daqui para frente, como eu vou agir, né? Então a gente tem essas técnicas que também trabalham o agora, a gente trabalha entendi. O coaching adulto e infantil. Faz sentido, né? Ela vai lá, de alguma forma se liberta daquilo que estava atravancando, tá aí agora, né? Exato. Eu faço comigo, né? Com essa nova versão de mim, E né? você sabe que tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer pra Onde pessoa. Onde é que eu me enfio? Eu digo pra ela assim, o que você gostaria de fazer pra você? E tem muitas pessoas que travam ali e começam a chorar e dizem, eu não sei. Eu acredito que Até a maioria. hoje eu só vivi para cuidar dos outros ou da minha família, né? Que não é errado, mas muitas vezes essa falta de olhar, né? Pro agora, para si mesmo também é importante, né? É importante você parar e olhar para isso, né? Com certeza. Então, é por isso que eu digo assim, que a gente utiliza várias técnicas, porque às vezes a pessoa chega ali, eu quero fazer uma microfisioterapia. E na avaliação, a gente vai vendo que a pessoa, ela precisa olhar para o agora. Ela está com dores, né? No relacionamento, ela está com dor com filhos, enfim. Então a gente vai utilizando todas as técnicas para que ele se encontre. Legal. E além disso também tem o Pilates, né? Sim, é como eu disse, a gente tem uma clínica de saúde, né? Então, eu trabalho na parte de neurologia adulto e infantil com a técnica Pedia Suite. A gente também está fazendo muita fisioterapia domiciliar hoje em dia por conta da dificuldade, principalmente que os idosos, né, têm de sair de casa por causa do Covid. A fisioterapia respiratória. A gente faz também a ventosa terapia, kinésio, massagens. A gente também estou concluindo a terapia quântica vibracional, que é uma técnica onde a gente trabalha o corpo de maneira integral, através da utilização de minerais, vitaminas. Olha que legal isso, muito interessante. Esse eu gostaria de conhecer mais. É muito interessante, eu acho que você vai gostar. A gente tem a maca de tração, a osteopatia adulto e pediátrica, o RPG, a parte de ortopedia, o Pilates, né? O Pilates, a técnica de abdômen hipopressivo, yoga, fono, psicólogo. A gente tem uma equipe bem legal ali dentro da clínica e a gente trabalha de maneira conjunta para que a pessoa não olhe necessariamente para sua doença, mas sim para sua saúde. Muito legal, olha aí, hein? Acho que eu vou pegar esse ganchinho aí para fazer o convite para quem está precisando olhar para a sua saúde, procurar então a Fisioterapias, procurar a doutora Márcia Balieiro. Qual que é o endereço ali de vocês? É Rua Argentina, esquina com a Rua Porto Alegre, 1640. Bem pertinho aqui da Rádio Comunitária. É bem pertinho. Bem pertinho da Rádio Comunitária. Márcia, muito obrigada por ter superado aí o seu medo, se desafiado e ter vindo aqui conhecer a nossa rádio e conversar com os nossos ouvintes. Eu que agradeço muito de coração. Vamos dizer assim, uma oportunidade que eu não teria, né? Se vocês não tivessem me dado esse espaço.
realmente, vamos dizer assim, que é ultrapassar, é olhar para os nossos medos. Eu gosto muito de dizer, sabe, Dani, que às vezes as pessoas olham pra gente e diz: nossa, você não tem problema, né? Você não tem dor. E nós somos todos iguais, né? Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Eu acho que isso já seria até uma soberba. Todos nós estamos aqui para evoluir, né? Então, assim, fica o convite de que se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, né, procure, ou pode através do WhatsApp ou por telefone estar procurando a gente se coloca à disposição, né, para estar esclarecendo as dúvidas ou até mesmo estar conhecendo a clínica. Fica o convite para que compareçam lá. Legal. Feito o convite. Muito obrigada, doutora Márcia Balheiro. Eu que agradeço. As portas estão abertas aqui para você, tá bom? Muito obrigada. 10h51. Manhã Comunitária. Entrevista.